Bom dia. Hoje são 30 de julho de 2014, quarta-feira. Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, singela, cristalina, etc. Estou aqui mostrando em alguns vídeos o livro do teólogo Rubem Alves, O Deus que Conheço. Estou aqui mostrando algumas passagens do livro. Mostrei aqui que o Brasil perdeu neste mês de julho, agora 2014, 4 cérebros privilegiados. Cérebros privilegiados. Morreu o João Ubaldo Ribeiro no dia 18 de julho. No dia seguinte, morre Rubem Alves. Ariano Suassuna também morreu no dia 23 de julho. E Ronaldo Mourão, astrônomo brasileiro, morreu no dia 25 de julho. Destaquei aqui o Rubem Alves. Por quê? Porque estou tratando de religião. E ele é mestre em teologia. Pois bem, Rubem Alves foi teólogo, filósofo, psicanalista, escritor, acadêmico, pedagogo e também ex-pastor presbiteriano. E aqui no livro dele, com o título O Deus que Conheço, ele mostra aqui as fantasias, a ingenuidade, ele conhece, da teologia cristã, seja ela católica, evangélica ou protestante. E aqui ele diz, o Deus que conheço. Aqui está, Rubem Alves. Na página 142, vamos tratar aqui do arrebatamento. Mais uma loucura cristã. Arrebatamento. Página 142. E ele aqui, como sempre, 142. E ele aqui, como sempre, cômico, faz uso aqui da ironia, para mostrar um pouquinho o que é o arrebatamento da religião cristã. O cristianismo é uma religião, é mais uma religião apocalíptica, o prenúncio do fim do mundo, uma autêntica loucura. Pois bem, aqui, veja o que ele diz aqui, arrebatamento, veja aí. Depois você dá uma pausa aí, na máquina, aí você consegue ler direitinho o artigo, Veja aí, arrebatamento. Certinho? Então vamos lá. Arrebatamento. Ele escreve assim, adesivo, veja a ironia do Rubem Alves. Adesivo que se encontra em alguns carros. Cuidado, olha o adesivo, Cuidado. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Isso aqui no carro de um cristão, o adesivo no carro dele, colado. Continua aqui o Rubem Alves. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Não é arrebentamento. Arrebentamento, do verbo arrebentar. Não é arrebentamento, desastre, colisão. É arrebatamento mesmo. É arrebatamento mesmo. Porque está escrito que na volta de Cristo, os salvos serão arrebatados e subirão como anjinhos, como anjos, aos céus. Nesse caso, é claro, os carros dos salvos vão ficar sem motorista, desgovernados. Mas que importa? Os que não forem arrebatados e que terão de lidar com os carros desgovernados. Vou continuar aqui porque o espaço não deu, 142. Aí está, Mas que importa? Os que não forem arrebatados e que terão de lidar com os carros desgovernados
são aqueles condenados ao inferno. Assim, que importa uma colisão? Então veja aqui a ironia do Rubem Alves sobre mais uma aqui lição teológica cristã, né? Muito bem, veja aqui, os cristãos pregam o fim do mundo, né? A volta de Jesus. E Jesus nunca vai voltar, como vem mostrando aqui, né? Mais uma ilusão religiosa. E aqui, quando Jesus, na teologia cristã, quando Jesus voltar nas nuvens, como mostrei aqui, né? Nessa ilusão, quando ele voltar nas nuvens com os anjinhos, tocando trombetas, etc. E aí vai arrebatar os salvos. Para o cristianismo, os salvos são apenas aqueles que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. Os outros irão para o inferno. Irão viver num profundo inferno. Veja aqui, ó, os desgovernados, né? Os não arrebatados, os que vão ficar aqui na terra, né? Então, só serão escolhidos para a religião cristã, obviamente, os cristãos. E outras religiões apocalípticas, para elas, só serão escolhidos aqueles que forem fiéis àquela religião. Os cristãos vão também para o inferno, como assim outros elementos, né? Ateus, agnósticos, etc. Então, cada religião apocalíptica prega ali a ilusão do fim do mundo, né? Com a chegada do Salvador, com a destruição do mundo pelos deuses. Tudo isso é fantasia religiosa. Pois bem, e aqui o Rubem Alves traz mais aqui uma lição, né, de ironia em relação à teologia cristã, pregando esse absurdo aqui, que é o arrebatamento. Quando os salvos aqui, no caso o cristianismo, os cristãos subirão para o encontro com Jesus e com os anjinhos, né? Nessa loucura religiosa aí. E aqui ele mostra o que é a cegueira religiosa. Porque apenas está escrito essa bobagem aqui no Novo Testamento, então por isso os cristãos acreditam nessa loucura aqui. E veja mais o problema. Dentro do cristianismo, em todo o planeta Terra, temos hoje 27 mil denominações cristãs diferentes. São as igrejinhas que os cristãos vão, né, fundando. Ora, cada igreja dessa se diz a correta. Então, 27 mil denominações cristãs se dizem aqui, cada uma, por si só, atribui o adjetivo correta para si, e não todos os cristãos. Então aqui a briga vai ser feia, né? Nessa ilusão religiosa. Cada igreja se diz ser a correta. No Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, está lá: fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja cristã. É mais uma entre 27 mil denominações aí, né? 27 mil igrejas diferentes. E cada uma é a correta. A Igreja Católica diz lá, em seu próprio catecismo, fora da igreja não há salvação. Ela não diz, fora do cristianismo não há salvação. É fora da igreja. E que igreja? Ela, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a correta. É a igreja verdadeira de Cristo, diz ela. Assim também, cada cristão de outras igrejas. Então, entre os próprios cristãos, os salvos aqui, a briga vai ser feia. No final da conta, temos aqui uma grande ilusão, né? Nada de Cristo, nada de Jesus. Jesus, como já venho dizendo, nunca foi o Cristo. Nunca foi o Cristo. O Cristo, o Messias, aguardado pelo povo judeu no tempo do início do cristianismo, o povo judeu ali, como sempre foi dominado por outros povos, né? A gente vê a história do povo de Israel, dominação
foi o povo dominado pelos babilônios, pelos assírios, pelos persas, né? Pelos gregos, pelos romanos, etc. Sempre o povo de Israel foi dominado. E cada dominador ali escravizava o povo, queimava Jerusalém, né? E adjacências, destruía tudo, o invasor. Então esse povo, o povo de Israel, sempre aguardou a chegada de um homem forte, de um homem que iria substituir o lendário rei Davi, que iria nascer em Belém, que iria substituir o rei Davi, que iria reinar em Israel, e esse homem forte iria ter um exército forte para expulsar os invasores da Palestina. Então, como o judeu vivia com isso na cabeça, com essa ilusão na cabeça de que haveria um homem forte, de que um homem forte iria surgir para tirar o povo de Israel da escravidão, como cada cidadão judeu vivia com isso na cabeça, apareceram ao longo da história de Israel vários homens dizendo ser o Cristo, o Messias, aquele que iria salvar o povo judeu do domínio estrangeiro. E no tempo aqui do cristianismo, no início, o povo de Israel era dominado pelos romanos. Os romanos davam as cartas lá na terra do povo de Israel. E isso revoltava o povo. O povo queria que os romanos tirassem o time. Pois bem, nesse clima aí, e isso está na história do cristianismo, nesse clima surgiram inúmeros homens analfabetos de pai e mãe, dizendo ser ele, cada um, o Cristo, o Messias. E o que aconteceu com eles? Todos foram trucidados, foram assassinados pelos invasores. No tempo aqui de Jesus, Jesus lendário do Novo Testamento, e não Jesus histórico. No tempo aqui do Jesus, acontecia isso. Os romanos pegaram ali os que apareceram dizendo ser Messias Cristo e os matou. E com Jesus foi a mesma coisa. Jesus ali, o Messias. No relato lendário sobre o nascimento de Jesus, contado por Mateus, Mateus coloca ali Jesus como o Messias, nascendo em Belém. Jesus não nasceu em Belém, mas coloca ali Jesus nascendo em Belém por causa da profecia que dizia que o rei de Israel, o que iria expulsar os invasores dali, nasceria em Belém, porque o rei Davi havia nascido em Belém. Então Mateus inventou isso aí, colocou Jesus como o Salvador, o Messias. E Jesus nunca salvou ninguém. Jesus viveu ali, ao contrário, sem dar um pitaco, seja na lei, seja em qualquer costume do povo judeu. O que aconteceu com Jesus? Nunca foi rei de Israel, como estava lá na profecia, entre aspas. Eles aguardavam um Salvador, aquele homem que iria salvar o povo judeu do jugo do domínio estrangeiro. E Jesus nunca foi rei de Israel. Jesus, no próprio Novo Testamento, está lá. Jesus nunca foi uma ameaça ao domínio romano. Nunca os romanos se sentiram ameaçados por Jesus. Nunca Jesus teve força alguma para expulsar os romanos da Palestina, da sua terra. Nunca. O que aconteceu? Os romanos pegaram Jesus e o crucificaram. Mataram Jesus e Jesus morreu. Após a morte de Jesus, a Palestina continuou sendo a mesma coisa, sempre dominada pelos romanos. E no próprio Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, temos ali mais um analfabeto que apareceu dizendo ser o Messias, o Cristo. O Teudas está lá nos Atos dos Apóstolos. Isso depois da morte de Jesus. Os romanos fizeram o que com o Teudas? Também mataram Teudas. Ou seja, nenhum desses homens que apareceu dizendo ser o Messias, o Salvador, fez alguma coisa em prol do povo judeu. Então esse negócio de
o cristianismo é uma religião apocalíptica, prenúncio do fim do mundo, a vinda de Jesus. Essa vinda aqui já era, como estou dizendo aqui, isso está gravado na própria Bíblia, está gravado na história do cristianismo. Essa vinda aqui era para aquele tempo. Era naquele tempo que o povo estava sofrendo o jugo dos estrangeiros. Era naquele tempo. E essa vinda de Jesus era pregada para aquele tempo. E nada de Jesus algum aparecer. Nada de Messias algum aparecer. Nada de Cristo algum aparecer. E o próprio povo judeu pode perguntar hoje a qualquer um, ainda nessa ilusão, aguarda a chegada do Messias. Porque Jesus nunca foi esse Messias. Porque o Messias, repito, claro, eles esperavam um cara forte, que iria expulsar os romanos. Só que Jesus foi justamente o contrário. Morreu nas mãos dos romanos. Portanto, aí, esse negócio de arrebatamento, isso é ilusão religiosa. Que o Rubem Alves, que é formado em teologia, mestre em teologia, né? Estudou nos Estados Unidos, fez mestrado lá e formou-se aqui no Brasil. Professor de filosofia, psicanalista, que estuda o assunto com profundidade e é uma pessoa honesta, foi uma pessoa honesta. É isso que ele diz aqui de uma forma irônica, né? Mostrando essa loucura que está gravada no Novo Testamento. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.